Queridos irmãos, com grande alegria nos reunimos. Nos reunimos com a finalidade de cultuar o Senhor. Nos reunimos com a finalidade de exaltar o Senhor. E nesta noite, de uma maneira muito submissa, com uma maneira muito temerosa, no sentido de nos depararmos com a grandeza do Senhor, eu convido a você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12. Apocalipse 12, 7 a 12, nós leremos a palavra do Senhor. Assim está escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de todos, ou dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que o Senhor, ouvindo a nossa oração, nos edifique agora com a exposição das Sagradas Escrituras. O tema de hoje: a nossa vitória em Cristo. Genésio era um pré-adolescente, filho de um casal, senhor Alcides e dona Geni. Genésio era um pré-adolescente bem arisco e de muito pouco contato com a sociedade. Eles habitavam num lugar muito isolado. Seu pai descia ao comércio uma vez por mês. E ao receber a sua aposentadoria, fazia a sua compra, retornava e ali trabalhava. Dificilmente Genésio tinha contato com as pessoas. Certa feita, o seu pai resolveu lhe levar um relógio. E quando ele chegou e apresentou o relógio, dentro de pouco tempo, o Genésio tinha desmontado todo o relógio para ver como ele tinha sido feito. Sabemos que o propósito do relógio não é para que você entenda como ele é fabricado, mas é para que você veja o horário e esteja informado sobre o tempo. Há momentos da nossa vida que sofremos grandes e claros ataques de Satanás, do imperador das trevas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, o capítulo 6, o versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto em tela é um lindo, reconfortante e encorajador texto da palavra de Deus para o coração da igreja do Senhor Jesus. Tal texto deveria ser mais pregado em cultos solenes, lido nos lares para revitalizar, para trazer de volta, reacender a alegria da nossa salvação. Encontramos aqui uma mensagem espetacular, digna de ser apreciada com leitura, meditação e edificação. O sentido central do livro de Apocalipse não é causar medo às pessoas, aos seus leitores. Ao contrário, é proclamar
com palavras de encorajamento à vitória da igreja em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, ele narra uma batalha ocorrida no céu. O objetivo de João não é traçar detalhes de data histórica para esta batalha. O objetivo de João é outro e nós precisamos entender isso. No entanto, há algumas pessoas que pensam e interpretam esta batalha antes um pouco da queda de Satanás. Há um outro grupo, por exemplo, que pensa nessa batalha no momento que antecederá a grande tribulação. No entanto, o objetivo aqui não é traçar uma batalha literal travada ali no céu, mas é apontar que na cruz do Calvário, Jesus derrotou a Satanás. Assim como Genésio não deveria ter desmanchado o relógio e com isso ele perdeu aquilo que lhe informaria o tempo, nós também precisamos nos deter com mais afinco à centralidade deste texto, o que ele quer nos informar. Objetivamente, eu preciso dizer que, na minha interpretação, essa batalha ela é simbólica no momento de todas as investidas de Satanás, durante toda a história, a partir do momento em que no Éden ele recebe a mensagem e a profecia de que nasceria o varão, que esmagaria a sua cabeça e que traria o plano da redenção ao povo de Deus. No entanto, isso culminou-se na crucificação, na morte e na ressurreição de Jesus. E eu quero destacar aqui algumas lições para a nossa vida e rogo ao Senhor que, apesar da minha falibilidade, limitação, que Ele prepare o seu coração e aplique no seu coração lições que mudarão a sua vida para sempre. A primeira lição que vamos destacar nesse texto é que Deus garante total segurança aos seus eleitos. Ele promove a condução da história com ações plenas de segurança. Os versículos 7 ao 9 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão. A grande questão aqui é: você tem uma ação soberana de Deus em proteção do seu povo. Deus age sempre guardando o seu povo, sempre guardando os seus eleitos, sempre guardando os seus filhos. Deus age soberanamente na história, conduzindo a história dentro de uma proteção dos filhos amados do Senhor. Há algo maravilhoso que não está na essência dos eleitos de Deus, está na graça de Deus nos seus eleitos, em que Deus não só escolhe, não só regenera, mas Deus agora trabalha promovendo uma proteção, uma segurança em meio às adversidades do dia a dia. Quando, naquele momento difícil da vida, que claramente você observa, você vê claramente a mão de Satanás atacando a sua vida, atacando a sua família. É o dia mau que Paulo refere aos Efésios. Um dia de trevas, um dia que você olha prostrado e diz: eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir vencer. E quando chegamos à noite, colocamos nossa cabeça no travesseiro e começamos a falar com Deus, dizer: Senhor, por que, Senhor, eu acabei pensando o que eu pensei, acabei falando o que falei, Senhor, está difícil, e como eu me acho agora um lixo? Porque as acusações vêm sobre nós de maneira intensa, sem ter nenhuma trégua. É um dia mau em que Satanás escolhe para atrapalhar, para traçar e para perseguir a sua igreja, a igreja de Cristo. E aí então ele vai para uma pessoa, vai para uma família e age ali. Mas o que nós precisamos entender que, apesar da nossa falibilidade, que apesar das dificuldades, nós temos um Deus que zela por nós, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos garante a vitória. Em segundo lugar, Deus tem o seu tempo para efetuar todos os passos da redenção.
Há momentos que até parece ter perdido Deus o controle, mas isso nunca acontece, Ele age no seu tempo. Esta afirmação diz respeito justamente àquilo que Satanás estava fazendo no céu. Antes da crucificação de Jesus, Satanás estava ali acusando os filhos de Deus. E ele dizia, possivelmente, olha só, cadê o plano da redenção? Cadê o Salvador? Cadê o varão que nasceria? Cadê? E aí começam então as acusações contra os eleitos de Deus. E esta acusação, ela feria os eleitos de Deus de tal maneira que, se nós olharmos lá no capítulo 6 de Apocalipse, a partir do versículo 9, nós temos a oração, o clamor dos mártires. E ali eles estão, até quando, Senhor, não se fará justiça sobre nós? E o Senhor então fala com eles, acalmem, porque nós ainda não temos o número correto ou completo dos que serão martirizados. Ainda tem mais para acontecer. É o tempo de Deus. Aqui nós temos no versículo 10 um chamado à exaltação no versículo 10, e aqui possivelmente seja o povo de Deus que ali está, possivelmente, quem sabe até os mártires, porque ele vai chamar a dirigir-se aos nossos irmãos, está no versículo 10. Se é nossos irmãos, então são pessoas que estão lá salvas, aguardando a ministração da justiça de Deus. Mas acontece que o Senhor dirige a história, e o Senhor tem o tempo determinado para a promessa do nascimento, tem o tempo determinado para o nascimento, tem o tempo determinado para a crucificação, tem o tempo determinado para a ressurreição, tem o tempo determinado para que Jesus fosse elevado aos céus, e tem o tempo determinado para o retorno do Senhor. Nada acontece fora do tempo. Nós até podemos pensar, às vezes nasce um bebê com menos de 9 meses e dizemos assim, nasceu fora de tempo, nasceu fora do tempo do projeto humano, da ciência, mas nasceu no tempo de Deus. Deus tem o tempo e o seu tempo não muda. Deus é o Senhor do tempo. Deus conduz o tempo. Deus conduz a história. Em terceiro lugar, a derrota de Satanás marca o avanço do reino de Cristo na terra e a libertação das acusações do diabo contra o povo de Deus. Agora há uma festa no céu. Eu quero reler agora o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando fala aqui da vitória e de ser expulso do céu, não está dizendo aqui literalmente no sentido de mudança de residência, em que agora não mais poderia voltar ao céu. Nós temos textos bíblicos que diz que Satanás, no sentido simbólico, ele habita um espaço superior, potestade do ar, príncipe da potestade do ar. Ele também milita entre o reino celestial. Ele esteve na presença de Deus quando os filhos de Deus se ajuntaram, diz Jó. Mas a grande questão aqui de ser expulso do céu é que ele perdeu agora o seu poder de acusação com respeito ao plano da redenção. Porque neste momento ele agora recebe Jesus, recebe na sua autoridade para que o reino de Deus comece a desenvolver na face da terra. E agora há um complemento a tudo realizado, a tudo executado no tempo de Deus. Deus ministrou a salvação quando Cristo morreu. E aí ele diz a salvação, o poder e a derrota de Satanás. Ele foi expulso, o acusador perdeu o poder, ele não tem mais como acusar os filhos de Deus. E a razão dele não poder mais acusar os filhos de Deus está na nossa quarta afirmação. A vitória dos eleitos de Deus está na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. A obra da redenção acabada garante aos eleitos a sua vitória. Versículo 11.
Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Este versículo ele é espetacular. Este versículo deveria nos mover a glorificar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Deveria mudar totalmente todo o propósito da nossa vida para adorar o Senhor com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Cristo ali na cruz do Calvário disse está consumado, quando Deus determinou que ele fosse ressuscitado, neste momento está consumando a sua vitória, o complemento do plano da redenção. Até então estava inacabado. Até então não havia ainda o Messias se manifestado, não havia ainda o Messias sido crucificado, mas agora não. Agora Deus cumpriu a sua promessa, agora Cristo morreu na cruz, e a morte de Cristo sela a nossa vitória e a derrota de Satanás. Ah, meus amados irmãos, Satanás é tão confuso que ele não sabe nem o que ele queria. Na história, por exemplo, em determinados momentos, ele tenta desviar Jesus da cruz. Em determinados momentos, ele usa os seus instrumentos para levar Jesus para a cruz, ainda que a cruz fosse a sentença para a sua total derrota. Mas quando nós falamos dessa vitória em Cristo e na cruz do Calvário, nós precisamos retornar em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós temos a informação riquíssima aqui para o nosso texto. Veja bem o que diz o versículo 26, o versículo 26, por favor. Ele diz assim: tendo em vista a manifestação da tua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você olhar o 25, você encontra para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A crucificação foi algo visível, foi algo público, mostrando para Satanás legalmente: aqui está a minha justiça, aqui está a execução do plano da redenção, aqui está o cumprimento da promessa lá feita no jardim do Éden. Eu estou cumprindo, eu estou terminando a obra da redenção. Por isso Jesus na cruz grita: está consumado. Porque naquele momento ele estava cumprindo cabalmente toda a exigência legal, inclusive da aliança, para que Satanás fosse derrotado e para que o povo de Deus então recebesse a libertação. Mas veja bem, voltando ao versículo 11, os vencedores, os eleitos são vencedores por causa do sangue de Cristo, mas também pelo testemunho que deram. E aqui tem algo muito importante: mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ah, irmãos, eu temo. Bastou ouvir uma pandemia e quantas pessoas esfriaram a sua fé? Bastou ouvir uma pandemia e as pessoas ficaram com medo de adorar a Deus. Bastou vir uma pandemia e as pessoas começaram a trocar a fé pela razão. Eu não estou dizendo e incentivando ações sem prudência. Eu estou dizendo que o povo de Deus ficou com mais medo do que o povo do mundo. E se vier a grande tribulação nos nossos dias, será que nós resistiremos? Estes homens, estas mulheres, esses jovens, adolescentes, foram pessoas que se mantiveram na presença de Deus e que foram executados por causa do amor a Deus. E a vitória dada por Jesus na cruz não é uma vitória relacionada ao físico.
Não, aquela teologia que foi feita no inferno de que venha para Cristo e pare de sofrer, ela não existe no reino de Deus. Homens que deram a sua vida, homens que não negaram o Senhor. Muitas pessoas têm equivocado-se com respeito, se equivocado com respeito à fidelidade, quando Jesus diz, tanto em Mateus 24, depois em Apocalipse, ser fiel até a morte. Estão pensando que você tem que ser fiel até envelhecer e morrer de infarto. Não, ali está dizendo de perseguição, ali está dizendo de alguém chegar e dizer assim, ou você nega Jesus, ou você morre, e ele está dizendo, ser fiel, ainda que você morra, e aqui está dizendo que esse sacrifício na cruz foi eficaz, foi completo, foi pleno, ao ponto de encorajar, a ponto de habilitar, que homens não amaram a própria vida, por causa da fidelidade ao Senhor. Esta é a vitória, irmãos. Esta é a vitória. A vitória não é que você não vai ser contaminado. A vitória não é que você não vai passar profissão. A vitória não é essa. A vitória diz respeito à firmeza que Deus dará aos seus eleitos. Por isso é necessário que pensemos na nossa vida. Será que nós temos vivido de acordo com a palavra de Deus? Será que nós estamos realmente firmes no propósito de Deus? Quinta lição: a obra consumada na cruz e a derrota de Satanás no céu o deixou furioso e ferrenho lutador contra a igreja na terra. Versículo 12: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso aqui é maravilhoso, porque é o seguinte: Satanás sabe que cada dia é menos um dia para ele, e que não há retorno. O que aguarda a Satanás é a sua condenação, a pena aplicada, é ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, ser atormentado 24 horas por dia, 30 dias por mês, a vida, a eternidade. Ele sabe disso. E como ele é inimigo do Senhor, e ele então não tem mais como acusar aqueles que estão no céu, referente ao plano da salvação, ele não tem como mais acusar a você e a mim, porque somos eleitos de Deus. Agora ele luta com todas as forças para lhe tirar da presença de Deus, para levar você com ele para a perdição. E tem muitas pessoas que estão ouvindo a Satanás, estão se quedando a Satanás, estão caminhando com Satanás para a perdição, ainda que sejam nominalmente cristãos. Aqueles homens morreram, do versículo 11, sim, morreram, mas não negaram a Jesus. Mas agora Satanás vem nervoso, ele está nervoso. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 13, ele vai dizer que o Satanás, ele anda em derredor, rugindo como leão, ou como leão que ruge, procurando uma presa para devorar. Você acha que Satanás está preocupado com aquele que já está mais morno do que qualquer outra coisa? Não, ele está preocupado com você que está firme na presença de Deus. Se uma coisa que nós precisamos nos tornar dia após dia conhecidos de Satanás, com quem ele vai querer lutar, porque ele não vai querer lutar com aquele que já é dele, porque já é dele. Ele não vai interpelar aquele que já está como cristão e envergonhando ou promovendo ações que contradizem a palavra. Ele não vai querer lidar com aquele que já vive agarrado com a pornografia, aquele que já vive agarrado com a mentira, aquele que já vive agarrado com o materialismo, aquele que já vive agarrado com todas as coisas que são das trevas. Mas ele está chateado, nervoso, ele está como um lutador ferrenho contra aquele que está na presença de Deus.
Saiba que a sua vida, se estiver tudo sem problema, tem alguma coisa errada, porque com certeza você não estará promovendo alguma coisa contrária a Satanás. Eu lhe conclamo, assim como esses homens que morreram por causa de Cristo, ser fiel até a morte, ser fiel, ame a Jesus, caminhe na contramão. Ninguém pode mexer com você, ninguém pode tirar-lhe a vida. Ah, pode. Não a vida eterna, não. Só a biológica. Ah, ninguém pode tirar-lhe a liberdade. Não, só a física. Eu lhe conclamo a viver para Deus. Eu lhe conclamo a se deliciar no Senhor, a ser santo, a ser santa na presença de Deus, a amar o Senhor, a querer o Senhor, a ter sede de Deus. Que você não busque tanto as coisas de Deus, comida, bebida, prazer, lazer, mas que você tenha sede do Senhor, que você busque o Senhor, que você queira o Senhor, que você se apresente diante do Senhor, que você ore ao Senhor, que você ouça o Senhor, que você testemunhe o Evangelho, mas viva para o Senhor, viva para a glória do Senhor. A batalha não tem uma data. Ela simboliza o expulsar de Satanás, significa que ele agora não tem mais autoridade contra o povo de Deus. E eu encerro com algumas aplicações. Primeira, eu quero que você fique atento a isso. Não há, irmãos, não há em toda a terra e em toda a história maior gozo do que este. Cristo venceu e consumou a obra da redenção. Em todas as batalhas, somos mais que vencedores por Jesus, que nos amou e a si mesmo se deu por nós. Ainda que você ganhasse um caminhão de dinheiro, ainda que todos lhe servissem, ainda que todos os seus prazeres carnais fossem aflorados, isso seria mínimo diante da grandeza do plano da redenção consumado, garantido a você e a mim. Ah, meus amados irmãos, isso é espetacular. Sabe, irmãos, ninguém pode tocar em você a não ser com o propósito de Deus. Ninguém pode roubar a sua alegria da salvação, ninguém pode lhe tirar da salvação, porque você é um vitorioso em Cristo Jesus. O plano da redenção foi consumado, Jesus terminou, acabado, completado, eficazmente completado. Ah, meus irmãos, todos os prazeres deste mundo são nada diante do gozo da presença de Deus. Segundo, a vitória dos eleitos de Deus não diz respeito à ausência do sofrimento físico e nem mesmo à proteção contra eles, mas a vitória sobre a tentação e os ataques de Satanás, podendo ocasionar até mesmo a morte. Isso me faz lembrar de Pedro. Pedro está arrotando fidelidade a Jesus. Ele diz: não, Senhor, de forma alguma, o Senhor não pode ir para a cruz. E Jesus fala assim: Pedro, arreda-te, Satanás. E antes ele diz: olha, você está falando aqui, mas Satanás, o diabo, ele pediu, ele vai peneirar você para ver se tira a sua fé. Mas eu roguei por ti. Ele não disse assim: Pedro, você está bem, santifica a sua vida. Ele disse assim: eu roguei por ti. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, irmãos, que ainda que alguém chegue aqui agora e lhe proíba servir ao Senhor, e você se mantém, e ele leve você e execute você por causa de Jesus, ele não tem autoridade sobre a sua alma, ele não tem autoridade sobre o seu corpo, porque no último dia, você que está em Jesus, será ressuscitado em vitória, incorruptível, para a glória de Deus. Talvez, contrariamente, você que é eleito de Deus sofrerá mais ataques. Talvez você sofrerá mais intervenções. Lembra de Jó? Mas é claro que Jó vai ser fiel ao Senhor. O Senhor se acolhe de bênçãos.
E Deus deu autoridade para que tirasse, para mostrar que Jó era fiel na saúde, Jó era fiel na enfermidade, Jó era fiel na riqueza, Jó era fiel na pobreza, Jó era fiel com a sua família, Jó era fiel sem a sua família, Jó era fiel com os seus amigos, Jó era fiel sem os seus amigos. Apenas permaneça firme. Terceiro lugar, para os eleitos de Deus, a vida aqui na terra com todos os acontecimentos, bonanças ou aflições, são apenas um breve momento que passará muito rápido e consumará na nossa coroação e glorificação. Irmãos, a vida passa muito rápido. Há poucos dias, conversando com adolescentes ali, eu disse: aproveitem a juventude, a força física, a mente boa, e se gastem no reino de Deus, porque passa rapidamente, passa muito rápido. Hoje, eu ainda comentava com algumas pessoas a bênção, o envelhecimento, ele tem duas coisas, uma boa e outra ruim. A boa é que você pode ser vacinado primeiro. A ruim é que você tem que tomar muito remédio. Quando você começa a ir para o esporte e alguém fala, pega, eu falei, pega como? Não tem mais jeito. A mente funciona, mas o corpo não mais responde. Passa muito rápido. Passa muito rápido quando o seu bebê começa a rapar barba. Passa muito rápido quando o seu bebê já está casando. Passa muito rápido quando ele já casou. Passa muito rápido quando você espera os netos. E eu disse no plural, os netos. Passa muito rápido. Então aproveite a sua vida na presença de Deus, porque daqui a pouco, ou o Senhor retornará, que eu acho que demorará mais um pouquinho, mas nós iremos a Ele. Seja com a idade avançada ou não, mas nós iremos a Ele. É só Ele chamar a nossa senha, e nós estaremos então nos encontrando com o Senhor. Por isso eu encerro dizendo, abra os olhos para além da limitação da carne. Olhe com os olhos da fé, veja o invisível, veja a eternidade. Contente-se nisso e viva para a glória de Deus. Satanás não pode mais acusar você, ele não tem poder, ele até faz, só que sem efeito. Porque todas as vezes que ele emite ou tenta emitir uma acusação, está o selo do nosso Senhor, do nosso Salvador. E isto nos torna declaradamente justos na presença de Deus. Ele já está derrotado. Agora, não me venha, você que é crente, não me venha cair no pecado e acusar o diabo. Porque você, se realmente é crente, já foi liberto das trevas. Se você cair, a culpa é sua. Se você cair, é porque você está na carne. Então, por isso, coloque-se na presença do Senhor. Na cruz do Calvário, está consumado. Ali, naquele momento, Satanás foi derrotado. E o expulsar de Satanás significa que ele então agora não tem mais poder de acusação com o efeito que tinha antes. Cadê a obra? Ela está inacabada? Ainda não aconteceu? E agora foi público, a crucificação no alto do monte, ali, realizado, na presença de todos, para que todos vissem a justiça de Deus sendo ministrada, Deus terminando a obra da redenção. E eu encerro perguntando para você, como está a sua vida com Deus? A vida com Deus não dá lugar para
a conjunção adversativa. Eu estou vivendo assim, mas... Não tem mais. No dia do acerto de contas, Deus não falará com você assim: porque você está no pecado, eu fiz isso por causa do... Eu até queria, mas... então eu vou tratar com outra pessoa. Não, outra pessoa depois vai tratar com Deus. É você e Deus. É você que dará conta da sua vida. Pare de viver para este mundo. Se você recebe do Senhor a bênção, então viva para Deus. Isso lhe custará. Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Viva para Deus. Viva para Deus sempre. O mundo vai lhe odiar. Você não terá lugar nos grandes amigos que talvez você tinha antes. As pessoas não gostarão dos seus assuntos, porque o seu assunto será sobre o reino de Deus, o poder de Deus, a obra de Cristo, a pecaminosidade do homem e o plano de salvação. Isso incomoda as trevas não amam a luz. Mas viva para Deus, contente-se nele, não como um peso, não como uma questão legal obrigatória, mas como expressão de gratidão e deleite no Senhor, sabendo que o seu inimigo, que o meu inimigo, já foi derrotado, já foi expulso, e assim agora ele não tem mais como nos acusar, porque Cristo cumpriu cabalmente o plano da redenção. É isso que João estava falando, e falando para nós hoje: descanse no Senhor, a sua vitória vai estar garantida em Jesus. Vamos orar? Pai, coloca alegria em nosso coração, a alegria do Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar a grandeza desse Evangelho, o contentamento em Ti, o prazer no Senhor. Que, ó Deus, sejamos habilitados por Ti mesmo para fazer morrer a natureza terrena, dia após dia, para que o Senhor seja adorado em nós, hoje e para todo sempre.